Pode sentar-se. Meus caríssimos irmãos, hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Ecce dies confecite Dominus. Eis o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e alegremo-nos todos nele. Meus amados irmãos, hoje celebramos então a festa da Páscoa da ressurreição do Senhor. Jesus que vence a morte, Jesus que realiza a nova criação, a recriação. Nós rezamos sempre na liturgia que Deus fez todas as coisas de uma maneira admirável, de uma maneira insigne, de uma maneira grandiosa. Aquela oração em que o sacerdote, ao abençoar aquela gotinha de água para colocar no cálice, no momento do ofertório, o padre reza dizendo assim: ó Deus, que de uma maneira admirável criastes todas as coisas e de uma maneira ainda mais admirável as recriaste. Ou seja, a criação foi importante, foi grandiosa, foi estupenda. Deus fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. E viu que tudo era muito bom, tudo era excelente. E é interessante que o autor da carta, do livro do Gênesis, ele diz que Deus fez todas as coisas e ao fazê-las, ele via que era muito bom, que tudo era muito bom. Por fim fez o homem e descansou no último dia, no sábado. Num paralelo também, nosso Senhor, ao realizar a redenção da humanidade, Ele fez a sua obra. Ele não só prega o Evangelho, não só Ele ensina como nós devemos fazer para alcançarmos a Deus, para voltarmos para Deus, mas para sermos de fato realmente felizes, nos ensina o caminho da felicidade verdadeira, ensinando-nos o perdão ao próximo, ensinando-nos a não nos vingarmos dos nossos inimigos, a amarmos aqueles que nos ofendem, a rezar por aqueles que nos perseguem. Não é? Nosso Senhor que nos ensina o desapego das criaturas, bem-aventurados os pobres de coração. Nosso Senhor que nos ensina o valor da mansidão, da paciência no meio das tribulações da vida. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus, não é? Eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, aqueles que promovem a paz, aqueles que não querem se vingar, não é? Nosso Senhor ensina a bem-aventurança, a necessidade da pureza de coração, não é? Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Depois de Nosso Senhor ensinou durante 3 anos na sua vida pública, Nosso Senhor então lhe realiza aquilo que Ele ensina nos seus últimos dias. É a Páscoa de Nosso Senhor. Na sexta-feira santa, do alto da cruz, Nosso Senhor resume todo o seu ensinamento em 7 palavras. Em 7 palavras. E uma delas, e a primeira delas, é a do perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que estavam crucificando a Jesus ali, estavam de uma maneira totalmente errada, levadas pelo ódio, pela paixão, crucificando a um inocente, sem saber que crucificavam o Filho bendito de Deus, o Messias, aquele que Deus preparara durante anos e anos a fio. Mas é interessante que Nosso Senhor utiliza da maldade de alguns para realizar a redenção, a salvação de todos, não é? Oferece a salvação para todos, para todas as pessoas de boa vontade. E é interessante que Nosso Senhor, depois de resumir no alto da cruz o seu grande ensinamento, vivendo, mostrando a sua paciência, a sua bondade e mansidão, Nosso Senhor não para na cruz. Tudo está consumado. Eu realizei toda a obra, eu fiz toda a minha parte, eu dei a minha vida, não é? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nosso Senhor veio para nos salvar. Nosso Senhor agora completara a sua missão de Salvador. A morte estava vencida. Morrendo na cruz, Nosso Senhor destruiu a morte. É o grande paradoxo do cristianismo, né? Como diz São Francisco de Assis naquela oração tão bela: é morrendo que se vive, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é assim a grande mensagem de nosso Salvador na cruz. Mas a morte não tem a última palavra.
Nós cantamos agora naquela sequência bonita da Páscoa, Victime Pascali Laudes, a vítima pascal, vinde cristãos, imolar louvores. O Cordeiro resgatou as ovelhas, Agnus redemitoves. Christus innocens patri reconciliavit peccatoris. Cristo, o inocente do Pai, reconciliou os pecadores. E tem uma frase muito bonita dessa sequência que diz assim: Mors et vita duello. A morte e a vida entraram num combate singular, admirável. Dux vitae mortus regnat vivus. O Senhor da vida morre e agora reina vivo. É interessante como o nosso Senhor, dando a sua vida, Ele nos dá a nova vida a nós, né? E é interessante também como o nosso Senhor, ao terceiro dia, de manhã cedo, como nós cantamos na antífona ontem, é teval demane, e muito cedo, e de manhã cedinho, né? No primeiro dia da semana, una sabatorum, o primeiro dia depois do sábado, Jesus ressuscita dentre os mortos. As santas mulheres, nós acabamos de ouvir no Evangelho, principalmente Maria Madalena, não é? Ela foi correndo ao sepulcro para embalsamar, para prestar uma honra ao corpo de Jesus. Era costume dos judeus embalsamar o corpo dos falecidos, né? Colocar ali aromas, aloés, mirra. E ela foi ao sepulcro, e as santas mulheres foram cedinho, porque no sábado não podiam fazer, a lei dos judeus não permitia, né, que as pessoas caminhassem muito, andassem muito, fizessem algum trabalho, né? E é interessante que ao raiar do dia, cedinho, ainda estava talvez clareando o dia, elas foram às pressas, talvez até com medo dos judeus, foram como que escondidas, às pressas ao santo sepulcro, para embalsamar o corpo do Senhor. Mas elas não perceberam, antes de sair das suas casas, que tinha um obstáculo, tinha a pedra, porque os judeus, os fariseus pediram a Pilatos para que não só se matasse a Jesus, mas que se matasse, o corpo dele fosse ainda colocado uma pedra na boca do sepulcro e colocado guardas ainda. Que coisa absurda, né? Para que colocar guarda para vigiar uma pessoa morta? A concepção da pessoa que está cega pelo orgulho, pelo ódio, ela é uma concepção totalmente vã, vazia, não é? Mas assim foi feito. Pilatos mandou lá os guardas, e as santas mulheres foram cedinho, e no caminho elas caíram em si, elas disseram: mas espera aí, aqui estão os aromas, nós estamos indo para embalsamar o corpo do Senhor, que morreu na sexta-feira, mas quem vai rolar aquela pedra pesadíssima para nós? E é interessante que quem ama, a lógica de quem ama é diferente, não é? Não mede muito o esforço, se lança. Elas foram porque elas amavam nosso Senhor, elas tinham visto o quanto Jesus tinha sofrido, o quanto aquele corpo imaculado do Senhor, do Salvador, estava chagado, estava ferido, né? Tinha sido ferido de uma maneira tão cruel, tão cheio de torturas, de uma maneira tão sanguinolenta, tão terrível. E elas foram mesmo assim, e chegando lá, elas viram que a pedra não estava mais selada. O anjo já tinha removido aquela pedra grandiosa, e ao chegarem ao santo sepulcro, encontraram apenas um anjo. Jesus já não estava mais lá, ele tinha ressuscitado. O momento da ressurreição foi como o momento do nascimento de Cristo, dizem os santos padres. Ninguém presenciou, apenas o céu. Assim como Jesus, que saiu do seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria, do ventre de Nossa Senhora, sagratíssimo, de uma maneira miraculosa, como os raios do sol passam por uma vidraça, sem fazer mal à vidraça, ao cristal, assim também, como assim foi o nascimento de Jesus, assim também foi a ressurreição. Foi singela, foi no nascer do dia, orto iam sole, o sol estando para nascer ainda, não é? No nascimento do sol, nascimento do dia. Portanto,
as santas mulheres viram os anjos e escutaram, viram as provas, não é? Viram o sudário, viram as vestes de Nosso Senhor ali, e viram um anjo que lhes falou: não temais, não tenhais medo, eu sei que buscais a Jesus de Nazaré, ele não está aqui, ele ressuscitou como disse. Se a gente for nos grandes personalidades da história da humanidade, se a gente for ver aonde que eles estão sepultados, nós vamos encontrar ali o túmulo, o mausoléu, né? Quem sabe uma construção grandiosa para honrar aquela pessoa pelos seus feitos insígnes. Nós vamos ver, por exemplo, o grande túmulo do Alexandre Magno, né? O grande conquistador do mundo. Nós vamos ver, por exemplo, o fundador das grandes religiões, quem sabe Maomé, né? Do islamismo, lá na Meca, né? Em Meca. Ou então vamos ver o fundador dos protestantes, Martinho Lutero, aquele sacerdote que deixou a igreja para fundar uma nova igreja, a igreja protestante. E aqui nós vamos lá ver o túmulo de Martinho Lutero, e ali vai estar escrito: aqui jaz Martinho Lutero. Se nós vamos ver o fundador de todas as religiões, nós vamos ver que no túmulo existe ali uma lápide que está escrito inscrições em honra daquela pessoa falecida, morreu, está morta. Mas se a gente for ao Santo Sepulcro em Jerusalém, nós não vamos encontrar o túmulo de Cristo. Ali nós vamos encontrar apenas uma inscrição com o dizer do anjo, em que a humanidade, em que a Sagrada Escritura nos legou, não é? Essa grandiosa verdade que é base da nossa fé. Cristo não está aqui, Ele ressuscitou verdadeiramente. E as santas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Elas correram depois para o cenáculo, para os apóstolos, né, e disseram essa boa notícia, que não tinham visto Nosso Senhor, e que os anjos tinham aparecido a elas, e tinham dito que Nosso Senhor tinha ressuscitado. Os apóstolos não acreditaram nisso. Os apóstolos foram os primeiros a não terem fé, e eles mesmos foram correndo lá, depois Pedro e João, ao Santo Sepulcro, para constatar, para ver pessoalmente, não é, que de fato Jesus não estava mais ali. Depois, na própria tarde do dia da ressurreição, do dia de hoje, Jesus aparece aos 11, né, e lhes diz: a paz esteja convosco, que é o grande fruto do ressuscitado, é o grande fruto da pessoa que passou pela sua Páscoa, que fez seu momento de conversão, é um momento de encontro com o nosso Senhor, e como fruto desse encontro, como consequência desse encontro, nós temos a paz da consciência. A paz e a alegria são os primeiros frutos da ressurreição de Cristo. Meus amados irmãos, portanto, vamos pedir a Nosso Senhor aquilo que hoje a igreja pede na oração de hoje: que Deus, pelo triunfo do seu Filho sobre a morte, nos abriu hoje novamente o caminho da eternidade, que a gente possa trilhar um caminho novo, como São Paulo, não é? Quando nós ouvimos na epístola: celebremos a festa das festas, a Páscoa da ressurreição. Celebremos a festa porquanto Cristo, nosso Cordeiro, foi imolado. E foi imolado de que maneira? Com os ázimos. E celebremos de que maneira? Com os ázimos da pureza e da verdade. Essas duas grandes virtudes, né, nós devemos conservar sempre: a pureza de coração, a intenção de agradar a Deus em todas as coisas, e a verdade, a busca pelo caminho da verdade. Como Nosso Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peçamos a Nosso Senhor ressuscitado esses dons, esses frutos da pureza, da verdade, da alegria e da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum.